abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 14 até o 29. Marcos 9, 14 a 29. Preste muita atenção na leitura e peça a Deus que venha falar ao seu coração. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, quer que discutisse com eles. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os expelisses, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-os como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Feche os olhos. Pai, louvamos e exaltamos o teu nome. Senhor, nós sabemos que o Senhor domina céus e terra, o mundo espiritual está nas tuas mãos. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Ó Deus, fala o nosso coração nesta noite. Dá entendimento e inteligência ao teu povo, ó Pai, para sair deste lugar, Senhor, cheio de fé, cheio de esperança. Ó Deus, me dá a capacidade, a inteligência e a unção para que eu possa transmitir a tua palavra, Deus. Tem misericórdia, nós repreendemos deste ambiente e daqueles que nos ouvem neste momento, através da internet, ó Pai, todo espírito maligno que queira roubar a palavra, que queira tirar a paz, que queira transtornar os lares, nós repreendemos no nome de Jesus. E lhe pedimos, ó Pai, fala-nos, precisamos do Senhor. Sem o Senhor não temos nada, não somos nada, e pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Eu queria que você parasse para pensar agora e colocasse sua mente em ação e começasse a imaginar essa cena. Uma cena de um pai que vai pedir socorro a Jesus. Chegando ali, ele não encontra Jesus, pede aos seus discípulos que o ajudem, pois ele vivia uma situação muito triste, muito difícil, de ver um filho que tinha um espírito maligno que tornava aquele menino surdo, mudo,
e além disso, causava convulsões nele, ao ponto de ele certamente ter várias lesões no seu corpo, porque isso acontecia desde a sua infância. Um problema crônico, cruel, e que ele não tinha encontrado solução para esse problema, e de repente ele ouve falar de Jesus, vai até Jesus, não encontra seus discípulos, e não vê solução também, porque os seus discípulos não conseguiram fazer com que aquele menino fosse totalmente liberto, e aquilo que parecia impossível se tornasse possível. Esse é o cenário, um cenário triste de aflição, que muitas vezes, não diferente dessa situação, muitas famílias passam por enfermidades que parecem não ter solução, por problemas financeiros que não são intermináveis, difíceis, e parece também não ter solução, problemas na família, com filhos, com o esposo ou esposa, que são crônicos e parecem também nunca ter uma solução. Mas aqui, Jesus Cristo ele traz vários ensinamentos através dessa situação. E é disso que eu quero falar nessa noite, dos ensinamentos que Jesus Cristo traz e que podem mudar a nossa história e que pode ajudar a minha e a sua incredulidade. Por isso o título dessa mensagem é Ajuda Minha Incredulidade. Quantas vezes nós estamos em situações que já estão conosco há tanto tempo, tão difíceis, e que vai roubando a nossa fé ao ponto de nós não acreditar mais que aquilo vai ter solução. E eu creio que essa era a situação desse homem. De repente, eu creio que tudo que falava com ele, tem um fulano de tal que pode ajudar seu filho. Ele corria atrás. Tem um médico que tem uma erva que pode ajudar seu filho. Ele corria atrás. E de repente ele ouve falar de Jesus, ele se enche de esperança. Assim como o nosso coração se enche de esperança quando nós falamos daquele que é Senhor de todas as coisas, que é Jesus Cristo. E eu queria trazer alguns ensinamentos que são importantíssimos na nossa vida, principalmente você que está aqui, que está fazendo a sua corrente de oração, porque você acredita em Jesus. E eu queria mostrar para você que há solução em Jesus nas nossas vidas. E o primeiro ensinamento que nós temos aqui é o seguinte: não duvide que Jesus Cristo pode mudar qualquer situação. Não duvide. A dúvida, ela destrói a nossa fé. Era o que acontecia ali naquele momento. Por que que os discípulos não conseguiram curar aquele menino, expulsar aquele demônio? Porque duvidaram no seu coração. Certamente. Por que que aquele menino não foi totalmente liberto? Porque havia dúvida no coração daquele pai, daquela família sobre Jesus. Agora, ele chega ao ponto, no versículo 22, e eu queria ler esse versículo novamente, de mostrar isso através das suas palavras, que ele estava duvidando que Jesus Cristo podia mudar a sua situação. Ele diz o seguinte no versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes. Quantas vezes nós não chegamos diante de Deus e não estamos com essa mesma dúvida? Será que o Senhor pode resolver essa situação? Já estou vivendo ela há tantos anos. Eu não aguento mais. A minha fé já se esmureceu. Às vezes a gente chega diante de Deus. Será que tu podes?
a resposta para isso. Jesus Cristo mesmo dá para ele, que está no versículo 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus Cristo, ele inverte. A pergunta que é feita para ele, se tu podes, ele fala, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele inverte completamente o pensamento, porque nós precisamos mudar o nosso pensamento, porque Jesus Cristo pode tudo. A questão é se nós vamos continuar duvidando ou se nós vamos crer. Se tu podes crer, tudo é possível. E essa é a palavra de Jesus para a gente. Eu não sei qual que é a sua situação, alguns eu até sei, são situações às vezes difíceis, mas uma coisa eu sei, enquanto nós estamos em dúvida, não é possível acontecer. Agora, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Toda situação pode ser mudada, se você apenas crê. Você não olhar mais para a situação, não olhar mais para o menino que é endemoniado, que é surdo e mudo e que tem convulsões constantes, mas você olhar para Jesus e olhar aquele menino totalmente curado no nome de Jesus. Não olhe mais para o seu problema, não olhe mais para a sua situação financeira, não olhe mais para a sua enfermidade, não olhe mais para a sua situação na sua família, não olhe mais para a situação do seu filho. Olhe para Jesus e creia que tudo é possível se eu crer. Se eu, em vez de ver o menino doente, eu já vejo ele curado. Se eu, em vez de ver o problema que está na minha vida me atormentando, mesmo que ele esteja atormentando há muitos anos, eu já vejo ele solucionado no nome de Jesus Cristo. Então, não duvide que Jesus Cristo pode mudar qualquer situação. Não é a situação mais ou menos. Para Jesus, o difícil e o fácil é a mesma coisa. Não é nada que ele não possa fazer. Ele cura febre e cura câncer. Ele resolve problema pequeno, financeiro, que é às vezes uma cesta básica que está faltando, e resolve o problema lá da empresa. Ele tem poder para todas as coisas. Então, tudo é possível se você crer. Se você crer, você certamente vai receber a sua vitória. Não olha mais o menino doente. Olha o menino curado. É isso que Jesus Cristo diz para ele. Não olhe mais para a situação que está embaraçosa. Já olhe a solução que está certamente nas mãos de Jesus. E Ele tem poder para fazer isso. Segundo ensinamento que Jesus Cristo deixa aqui para a gente, que uma oração sincera toca o coração de Jesus. Uma oração sincera, ela toca o coração de Jesus. No versículo 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha que oração sincera, de um pai que chega cheio de dúvidas, porque ele já tinha passado muitas vezes por achar que teria solução com alguém ou um remédio e nada dava certo. Ele chega para os discípulos de Jesus, também não deu certo, e de repente ele está ali. Chega Jesus, quer saber do caso, o que está acontecendo, e vê um pai que depois dele falar: se você crer, você vai ver acontecendo a vitória. Aquele pai, ele é sincero, ele chora. E ele fala: ajuda a minha incredulidade. Me ajuda a crer. Enche o meu coração de fé. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu leio a palavra de Deus, eu vou tendo experiências com Deus. Quanto mais eu tomo a palavra de Deus de verdade para a minha vida. O grande problema é que nós acreditamos, nós falamos que temos fé, mas ficamos cheios de incredulidade na nossa vida. Falamos, será que isso vai acontecer mesmo? Será que o que está escrito aqui é a verdade? Muitas vezes duvidamos do coração. E é a hora da gente ser sincero e chegar diante de Deus. Deus, eu estou com dúvida. A minha fé não está sendo suficiente. Chorar na presença dEle e falar, me ajuda. Mesmo que eu esteja duvidando no meu coração, mas me encha de fé. Me enche de fé. Eu preciso que o Senhor me ajude. Sem Jesus, nada podemos fazer. Precisamos pedir a ajuda dEle constantemente. Peça ajuda, chore na presença dEle, implore, dobre os seus joelhos, clame, coloque a sua boca no pó. Uma oração sincera, um coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. Muitas vezes as pessoas têm chegado diante de Deus e falado, Senhor, eu sou teu servo, eu exijo que o Senhor me dê isso. Quem somos nós para exigir? Nós não vamos receber nada de Deus dessa forma, porque o orgulho é uma coisa que Deus detesta, mas é quem se humilha diante da presença dEle, quem se quebranta na presença dEle, quem ora sinceramente diante da presença dEle, e fala, Senhor, eu preciso, vai receber do Senhor. Então, creia, não duvide, chore, seja sincero, faça a sua oração sinceramente, diante de Deus, fala, Deus, até hoje eu não recebi, mas me ajuda, hoje eu creio, que o Senhor vai me encher de fé, que eu vou receber. Quando nós lemos os heróis da fé, nós ficamos assim, alegres de ver as vitórias que eles conseguiram através da sua fé. Mas quantas vezes eles duvidaram também no seu coração? Humanos como nós, como esse pai. Eles duvidaram muitas vezes, mas se reergueram e foram à frente. E tiveram fé e venceram em nome de Jesus. Terceiro ensinamento: Jesus sempre nos levanta, por pior que seja a situação. Jesus sempre vai nos levantar, por pior que seja, por pior que a situação pareça. A situação desse pai, quando Jesus chega, parece que piorou. E tem hora que nós oramos, nós clamamos, e parece que a situação está piorando. Mas não creia dessa forma, creia que Jesus vai dar a solução. Olha o versículo 26 e 27. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus ora, o menino agitou, teve uma convulsão, caiu, todo mundo falou, agora morreu. Ou seja, a situação parecia que tinha piorado. E muitas vezes, quando a gente começa a orar e pedir a Jesus, a gente se enche de fé. Jesus fala, não, se você crer, você vai ter a vitória. E quando nós estamos achando que a situação, nós estamos orando e está piorando, a vitória está chegando, porque se você está confiando em Jesus, vai chegar. Pode parecer até que o menino está morto. Pode parecer até que não há mais solução. Mas Jesus Cristo vai pegar pela mão e vai levantar em nome de Jesus. Nós cremos num Jesus que nos levanta quando a situação está parecendo que está piorando, que nós não temos força para levantar, que não há mais solução.
está morto. Todos acharam. Ah, mas Jesus, Ele tem a solução para a pior das situações. Não há nada que Ele não possa dar a solução. E Ele nos levanta. É o que Jesus quer te levantar. Talvez você entrou aqui desanimado, você tem orado, feito sua corrente de oração, orado por uma situação e parece que está piorando, que está morrendo. Mas em nome de Jesus Cristo, Jesus trouxe aqui para te levantar, para te dizer que vai dar a solução em nome dEle. Não é no nosso nome, é no nome dEle. O nome dEle é que tem poder, o nome dEle é que tem autoridade. No nome dEle que os demônios são expulsos, que as enfermidades são curadas, que há libertação, que há transformação financeira, que há transformação no casamento, que há transformação nos filhos, enfim. Jesus Cristo pode todas as coisas. E o quarto e último ensinamento: existem situações que têm um preço a pagar. Existem situações que têm um preço a pagar. Olha o que diz o versículo 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Gente, não tem nenhuma dúvida que existe um mundo espiritual, que existem demônios, Satanás e seus demônios, que eles vieram para roubar, matar e destruir. Para isso que Satanás veio a essa terra. E existem, do outro lado, o nosso Senhor Jesus Cristo, comandando os seus anjos. Existe um mundo espiritual. E aqui nós vemos Jesus Cristo dizendo de forma clara: tem situações que não é só oração, que nós temos que pagar um preço em jejum, que nós temos que, mais do que orar numa corrente de oração, é às vezes acordar de madrugada e orar por aquela situação, é jejuar. Jesus Cristo mostra que tem problemas, que é um bloqueio tão grande por parte de Satanás. Vocês não estavam preparados. Tem hora que nós temos que nos preparar para a guerra. Uma coisa é você entrar numa guerra que é simples de vencer. Outra coisa é você entrar numa guerra que você tem um grande exército ali pela frente. Você tem que estar muito melhor preparado. E como que você se prepara? Tendo armas. Armas carnais? Não. Armas espirituais. Oração, o louvor, o jejum. Nós temos que ter essas armas espirituais. Nós temos que pagar um preço. Jesus Cristo está dizendo para ele: ó, tem situações que vocês vão enfrentar que não vai ser só uma oraçãozinha, não. Só, ó, você está curado, está resolvido o seu problema, está expulso em nome de Jesus. Não, tem situações que tem que se pagar um preço em jejum e oração. Não tem jeito. Temos que dobrar os joelhos. Se é numa família, junta a família, começa a orar e jejuar, e você vai ver que vai ter solução. Porque Satanás vai ser esmagado debaixo dos seus pés, e você vai ver a sua bênção, a sua vitória no nome de Jesus. Jesus Cristo, Ele dá exemplos para a gente. Jesus Cristo era o Filho de Deus, gente. Para começar o ministério dele na terra, o que ele fez? Jejuou, foi para o deserto e jejuou, e ficou em oração 40 dias. E depois desses 40 dias, ele começou já a enfrentar Satanás. Satanás chega tentando Jesus no deserto, tentando derrubar Jesus, tentando fazer com que Jesus Cristo perdesse o foco da sua missão, que era salvar a humanidade. Ele falou: olha, não precisa disso. Para que morrer na cruz?
Me adora, te dou o reino, te dou o mundo, dou a terra para você. Você me adora. Satanás sempre vem com soluções fáceis, como se ele fosse o dono da solução. Mas o dono da solução é Jesus Cristo. Só Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Mas nós temos que entender que há um preço a pagar algumas vezes. Há um preço a pagar. Quando você vem aqui, 7 quartas-feiras, perseverando diante de Deus, é um preço a pagar. É um preço a pagar. Quando o seu problema parece estar piorando, jejue, clame a Deus. Nós temos vivido num tempo onde todas as pessoas querem apenas um conforto. Ar-condicionado, carro, tudo automático, televisão, controle remoto. Ninguém, é a lei do mínimo esforço e do conforto do ser humano. Eu preciso ser feliz, eu preciso viver. Mas se você quer ter a sua vitória, tem um preço a pagar. Jesus Cristo foi o maior de todos os vencedores. Ele venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a morte. O maior de todos os vencedores, os maiores inimigos. Ele venceu os maiores inimigos que nós temos. Mas ele pagou um preço. Para começar seu ministério, jejuando e orando. Quantas vezes nós lemos na palavra de Deus, ele ir para o monte orar. E ele pagou um preço para ter essa vitória, que foi a sua morte na cruz do Calvário. Não precisamos mais morrer, mas um preço a pagar para que as vitórias aconteçam no nome de Jesus. Não sei qual que é a sua dificuldade, mas se tem sido difícil, se tem parecido impossível, está na hora de pensar e pagar um preço para tirar esse fardo, esse peso, essa aflição que tanto te atormenta, e eu creio no nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Faça uma oração. Não sei qual a sua situação. E talvez você tenha entrado neste lugar incrédulo pela situação. Fale com o Senhor, chore na presença dEle, fale: Senhor, ajuda a minha incredulidade, porque Ele pode todas as coisas. Ajuda a minha incredulidade. Se estiver parecendo que está piorando a situação, pague um preço, jejue, ore, clame, acorde pelas madrugadas, ore pela madrugada. Largue um pouco o conforto da cama, da comida, e pague um preço. E você verá a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Seu menino vai ser curado. A solução para aquilo que não parecia ter solução. Vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra que traz ensinamentos para a nossa vida que são preciosos, para nós termos a vitória. Pai, em nome de Jesus, que o Teu povo possa sair deste lugar com a certeza no coração que o Senhor tudo pode, basta a gente crer.
Senhor, não há nenhum impossível para o Senhor. Basta a gente clamar, chorar, pedir: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Basta, Senhor, a gente pagar um preço. Quando a situação parece que está piorando, o Senhor vem, estende as tuas mãos, e nós acreditamos que o Senhor vai nos ajudar, vai nos dar vitória. Ó Pai, que o Senhor possa nos ensinar a cada dia, através da tua palavra, e que possamos, ó Pai, sair deste lugar renovados, abençoados, crendo na nossa bênção, na nossa vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém.